Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca dessa liturgia no dia 9 de novembro, em que a igreja nos convida a celebrar a festa da dedicação da arquibasílica do Latrão, né, de São João, chamada primeiramente São João do Latrão. E esse nome refere-se justamente a uma família que ali continha o terreno naquele local. Lateranos era o sobrenome da família, com histórias desde o imperador Nero, que devido a uma revolta de alguns concidadãos toma a propriedade dessas pessoas, mas a localidade continuou com o nome deles, depois chegando a Constantino, e ela sendo a sua primeira consagração no ano 324. No entanto, né, esta solenidade, esta festa, não é para homenagear simplesmente a arquitetura, a construção física da igreja, mas para compreender, valorizar o significado profundo, espiritual da igreja enquanto templo dedicado a Deus, templo de Deus, né, construído, por assim dizer, ali com a presença dos fiéis, pedras vivas e desse Deus vivo. Então vamos ao texto do Evangelho, que vai nos fazer compreender esta realidade, desta identificação profunda deste ambiente e do seu sentido, enquanto remete a uma realidade maior, mais profunda, espiritual. O texto é de São João, no capítulo 2, do versículo 13 ao 22, o relato de Jesus, né, que vai ao templo e ali expulsa os vendilhões. O texto começa dizendo que, no versículo 13, estava próxima a Páscoa dos judeus. Uma forma estranha de dizer, porque a festa da Páscoa é sempre referida à festa da passagem do Senhor, né? Então, aqui, ao colocar a festa da Páscoa dos judeus, faz uma noção de que era mais um festival, havia se tornado um festival cultural, como se tivesse afastado do seu sentido transcendental. Jesus vai a Jerusalém, então esse território, né, de sacralidade, e o texto no versículo 14 diz, na forma grega eurem, que nos remete àquela expressão eureka, do encontro, como se Jesus tivesse tomado um choque ao ir, né, ao templo, né, a construção. Diz que ele encontra ali, então, como maneira chocante, aqueles que ofertavam, ao invés de encontrar gente que rezava, adorava, ele encontra gente que oferta, e oferta bois, aquilo que, para a gente começar a entender esse choque de Jesus, que o próprio Moisés, quando desce com as tábuas da lei, da montanha, ele encontra ali o povo fazendo uma adoração a um bezerro de ouro. Diz que ele lança as pedras, as tábuas, né, da lei ao chão, parece que quebra até mesmo. Então, assim, algo que é chocante, né? E ele vai depois dizer, né, por menor, né, ali, dizendo, né, das ovelhas, né,
como indicando, né, que ali os bois, então, esta majestade idolátrica, as ovelhas como aqueles seguidores, né, e isso tudo revestido da pureza pelas pombas que ali se encontravam. E diz ele, né, que ali estavam os cambistas, né, como aqueles que trocam as moedas, né, trocam ali os valores, né, para dizer que houve uma inversão do valor. O texto não diz que Jesus falou algo, que ele teve um pensamento, mas ele teve uma reação. E a reação pior, uma reação violenta, para dizer justamente que a agressão foi muito grande, a que ele teve. Então, é como se dissesse que ele entrou num sofrimento muito grande. Tanto é que ele entrou no sofrimento que ele faz um objeto do sofrimento, que é o flagelo ali, um chicote, das cordas, que vai nos lembrar justamente os laços, né? Os laços e enlaces, e expulsa todos, né? Sem distinção, e de todo o templo, para dizer como que nada daquilo, ou seja, nada do templo foi feito para aquele tipo de realidade. E aí começa dizendo que expulsa, né? Vem a ordem diferente do que ele viu, diz que expulsa as ovelhas, então as ovelhas são sempre a imagem dos seguidores. Seguidores do quê? Né? Dessa idolatria materialista, ah, tanto que diz, né, que aquilo que era o dinheiro, né, aquele valor que foi trocado, né, dos cambistas, ele então como que lança isso fora, como que derrama, e diz ali também, né, que desprezou a mesa como se fossem altares, né, dos cambistas ali, e referindo-se às pombas, né, por aquela imagem da pureza, uma coisa que a própria família de Jesus mesmo vai oferecer, né, por ele no templo. Diz que ele manda araté, ele manda arrancar, né, arrancar aquilo que ali foi colocado, dizendo, né, que não existe pureza, não existe espiritualidade naquilo. E o texto diz que ele agora então firmemente vai dizer, né, que não façam, né, da casa do meu pai um empórium, né, um empórium, uma casa de comércio, para dizer justamente então desta identificação de Jesus com a casa, com o templo, né? E ele diz, meu pai, ou seja, ele só é filho porque existe o pai, e só tem o pai porque tem o filho. Então, uma profunda identificação. Aqui nós adentramos então a realidade do templo como não simplesmente uma edificação material, e também o corpo também, não simplesmente como uma coisa material que comporta algo, mas que identifica seres. Por isso, Jesus Cristo vai colocar no Evangelho, versículo 17, que o zelo pela casa o consumiria. Então, porque Jesus está zeloso, ou seja, Jesus está fervendo, né? Porque quer referir justamente a intensidade das intimidades, das experiências íntimas que Jesus fez no templo, né? Esse ambiente que ele pôde intimamente fazer. Tanto é que ele vai dizer, né, não sabe que eu devo estar na casa do meu pai, né? Jesus é apresentado, é levado ali por Maria, José, a experiência dele, estar ali junto com os doutores, ou seja, sabedoria. Então as experiências de Jesus no templo foram intensas, e por isso ele diz do templo como casa, como presença íntima, né, que o consome como algo que o devora, consumindo a pessoa dele. E eles vão colocar com ostentação
que sinal você está mostrando, né? Por qual eles não estão pedindo um sinal para Jesus, né? Mas que sinal você está mostrando, né? O que é isto, né? Por que essa reação? E Jesus então mais vai trazer para a pessoalidade dele, dizendo, né, que eles podem romper com esse templo, podem se apartar desse templo, que ele, né, assim, colocando justamente, né, no ser dele, que ele o levanta, ou seja, no ser dele está a divindade, está a graça, está a sua profunda comunhão com o Pai. E ele, como se dissesse, né, o templo desta forma, ele perde o seu sentido, ele não é mais a casa, encontra-se tudo como um empório, menos o quê? Menos o Pai e seu amor, né, que não pode ser comprado e não pode ser vendido. E por isso ele coloca dessa forma, que eu levanto para dizer justamente que o ser dele é a morada que independe daquilo que foi ali feito, né? E o ser dele continua. E os judeus vão dizer, né, que não estão compreendendo isso, e que ele vai dizer 46 anos, né? Nós levamos para construir, e você vai, né? E aí ele vai dizer, eu estava dizendo do seu do santuário, né? Agora não era nem no templo, né? Mas que era toda a construção, mas ele estava dizendo o naos, que é justamente ali o santo dos santos, né? Ou seja, o local, né? A alma, por assim dizer, né? A essência da ligação de Jesus. E ele vai colocar que quando, né, Jesus foi levantado dos mortos, eles fizeram uma lembrança, né, os discípulos de Jesus, uma lembrança como uma consciência ativa daquilo que ele havia dito, né? E eles creram tanto na Escritura como na palavra de Jesus. Então aqui se coloca justamente o quê? Que em Jesus está a síntese da identificação do propósito escrito enquanto vontade de Deus, e aquele que funde, né, cumprindo esse propósito, ele funde no ser dele também aquilo que é de Deus, e ao cumprir também o que ele fala, Jesus mostra que ele é uma síntese e o todo da realidade sagrada. Por isso, então, adentrar esta espiritualidade da Basílica nos faz justamente recordar o ser enquanto morada, e as igrejas são justamente para a gente recordar isto, né? Que Deus habita. Então, algo maior, para dizer do maior ainda, né? E é a partir dessa reflexão que nós vamos conseguindo trazer a menção à sacralidade que identifica o menor de tudo, né? Que é o próprio ser. Então, que nós honremos as nossas igrejas, para que ali nós possamos refletir a experiência sagrada de ser templo de Deus. Boa celebração.